Atenção, atenção, aposentados e pensionistas do INSS. O novo salário mínimo ganhou restrições de aumento aí pelo nosso governo federal e o governo acabou mencionando a possibilidade aí também do pagamento do 14º salário em virtude aí do aumento do dólar no mercado brasileiro. As novas medidas elas acabam de sair hoje ao vivo sobre informações que falam acerca dos impedimentos sobre esse aumento do salário mínimo para todos os aposentados e pensionistas do INSS, trazendo consequências gravíssimas e fazendo com que o governo do atual presidente Lula passe a repensar no pagamento histórico e tão importante do 14º salário para todos os beneficiários em questão, tá? Hoje no nosso boletim informativo a gente vai analisar essas e outras questões sobre este assunto tão importante, tá? Será mesmo que esse pagamento do 14º salário vai sair ainda neste ano? E quais são as medidas que prometem restringir aí o aumento do salário mínimo para todos os beneficiários do INSS? Capricha nesse like, porque o nosso vídeo tá imperdível, tá? O nosso vídeo ele tá muito importante e nós vamos analisar juntos aí todas as informações de forma clara e objetiva. Então, para ti ainda que não me conhece, muito prazer, meu nome é Luan, seja muito bem-vindo, meu amigo aposentado, seja muito bem-vinda, minha amiga pensionista, a mais um boletim informativo aqui do nosso canal, tá? Fico muito feliz de tê-los aqui novamente assistindo mais informações, tá legal? Para vocês que estão chegando agora, aproveita e já te inscreve aqui no nosso canal. Também não te esquece de ativar o sininho das notificações para que tu não perca nenhum vídeo e também para que tu possa receber todos os vídeos diários que postamos por aqui, tá legal? Muito obrigado pelo teu apoio de sempre e vamos continuar aqui com o nosso assunto. Eu acredito que todos vocês estão acompanhando o que anda acontecendo com o nosso país, tá? Inclusive, como eu havia mencionado, muitos projetos estão tramitando agora, neste momento, e alguns deles já foram aprovados na Câmara dos Deputados em virtude do aumento do dólar e que tem afetado diretamente o nosso mercado nacional, e é sobre eles que a gente vai falar ainda aqui nesse vídeo, tá? Nesse sentido, o salário mínimo, por exemplo, né, pessoal, ele está sendo extremamente afetado em virtude dos casos mencionados e é o que a gente vai abordar agora aqui nesse vídeo, tá? Eu vou estar colocando aí na tela para vocês um vídeo extremamente importante e eu quero que tu preste muita atenção e que assista até o final, porque ele é muito importante e já já eu volto aí para que a gente possa falar do novo valor aí do salário e outras informações importantes sobre esse assunto que é tão exclusivo, tá? Uma boa parte dos agentes econômicos passou a duvidar, né, de que o governo de fato dá prioridade para essa agenda fiscal, né? Se é uma questão de comunicação ou não, a gente pode discutir, mas a interpretação de agentes econômicos, tanto dentro do Brasil como fora, é de que houve uma deterioração grande, né, nas perspectivas da gente controlar a dinâmica da dívida olhando para frente. Então não tem muito jeito, acho que assim, o Banco Central está testando essas intervenções para tentar diminuir um pouco nesse momento de estresse, mas a gente não sabe qual o efeito que isso causa no final do dia. Não. Agora, Danilo, como a gente viu agora com a Elisa Claverie, né, o governo abriu mão de vários dispositivos de contenção de gastos para a Câmara acelerar a votação desse projeto, como, por exemplo, o afrouxamento de regras do benefício de prestação continuada, o BPC. O governo queria endurecer essas regras, mas abriu mão. Lá na frente, essas concessões, elas podem ter algum impacto negativo nas contas? Olha, certamente, né? Acho que vão ter impactos nas contas e já estão tendo impactos nas próprias expectativas. Eu acho que as maiores dificuldades de negociação com o Congresso dessas medidas também fazem parte desse momento de estresse, né? Também fazem parte dos efeitos, né, do fato das medidas terem sido tão mal recebidas por agentes econômicos, né? Então, o governo perdeu o capital político para fazer essas negociações. Então, eu diria que sim, todo tipo de desidratação tem um impacto negativo na dinâmica, né, nas contas olhando para frente, mas já tem um impacto, né, nesse processo de deterioração de expectativas que a gente está observando nos últimos dias. Votações em separado de trechos do texto ou de emendas a pedido, obviamente, das bancadas. Começando por um destaque da Federação PSOL-Rede, que é da base, mas que se posicionou de maneira contrária a esse texto. Todos os partidos orientaram a favor do projeto, com exceção do PL, do Novo e também da Federação PSOL-Rede, que faz parte da base do governo. O que esse texto aí traz de mudanças? Primeiro, o endurecimento das regras de acesso ao BPC, com a necessidade de identificação biométrica e também com a definição ali da doença
que a pessoa beneficiária do BPC terá direito. Além disso, também restringe o acesso para pessoas que tenham deficiências mais graves. Há também o endurecimento das regras do Bolsa Família, especialmente para famílias com uma única pessoa, e ainda essa questão do reajuste do salário mínimo e de outros benefícios de seguridade. Esse reajuste ser de acordo com a variação do arcabouço fiscal, ou seja, dentro da banda do arcabouço, e também sujeita o programa do Proagro, né, que é de financiamento do agro, à disponibilidade orçamentária, ou seja, esses créditos, além do valor que é apresentado ali pelos contribuintes, chamado de seguro, havia também um aporte da União. Esse aporte da União ficará condicionado à disponibilidade orçamentária. Portanto, para você que acabou de chegar, a informação de agora, foi aprovado o texto base do terceiro e último projeto do pacote fiscal aqui na Câmara dos Deputados. Então, como a gente viu aí nesse vídeo, né, que foi retratado, tanto o BPC quanto as regras para o aumento aí do salário mínimo vão sofrer alterações duríssimas, pessoal. Acompanha comigo na tela para que a gente possa ver essa notícia na íntegra, tá? A Câmara aprova projeto de pacote fiscal que muda a regra de correção do salário mínimo. Texto vai ao Senado. Essa proposta inicialmente apertava critérios do acesso ao BPC, mas isso foi desidratado pelos parlamentares. Inclusive, ainda aqui nesse vídeo, a gente vai comentar também sobre o BPC e todas as regras aí que foram aprovadas, que estão sendo mencionadas aí no Senado, tá? Nesse momento, a gente vai comentar aí sobre as mudanças que serão feitas em virtude dos textos aprovados e também vamos analisar qual a nova previsão oficial de proposta que o atual governo tem para o nosso salário mínimo de 2025. Então, eu preciso que tu pegue esse vídeo e que me ajude no compartilhamento dessa informação e que mande esse conteúdo aí no teu grupo das tuas redes sociais, tá? Ou para 5 pessoas que tu mais ama. Vamos buscar deixá-las ao máximo informadas, tá? Sobre esses assuntos que são tão importantes. Logo em seguida, a gente vai comentar também sobre a possibilidade do pagamento ainda neste ano do 14º salário. Pela regra atual, pessoal, o salário mínimo, né, ele é atualizado pelo resultado do índice de inflação medida pelo INPC em 12 meses até novembro do ano anterior, acrescido do avanço do PIB de 2 anos antes, tá? O índice, né, de correção aí da inflação ficou de 4,84% no acumulado em 12 meses em novembro. Já o PIB de 2 anos antes foi de 3,2%, tá? Porém, o governo ele propôs uma mudança na regra aí para o crescimento do real, tá legal? Ou seja, pessoal, a perna que considera a alta do PIB seja limitada ao mesmo, né, índices do arcabouço fiscal, tá? Que atualmente aí ele está sendo vigorado entre 0,6% a 2,5%, né, de limite acima da inflação, a depender do resultado das receitas no ano anterior. Então, para 2025, essa taxa é considerada, a taxa, na verdade, considerada é de 2,5%, né? Mas, Luan, o que isso significa na prática, tá? Me resume isso, o que isso significa na prática? De forma geral, pessoal, de forma bem clara também, né? Essa mudança, ela reduz o peso do crescimento do PIB no reajuste, o que pode levar a aumentos menores aí do salário mínimo em anos em que o PIB crescer mais do que 2,5%, tá? Por outro lado, traz mais previsibilidade e alinhamento com as regras fiscais. Além disso, novas regras também foram feitas aí, né? Foram mencionadas na Câmara dos Deputados para manter restrições e alguns benefícios aí no BPC, tá? E a gente vai analisá-las agora, tá? De forma rápida e simples, tá? Fica comigo até o final desse vídeo para que a gente possa ver todas as informações. O relatório retirou a proposta do governo que impedia mais de um membro da mesma família de receber o BPC e outro benefício, tá? Então, essa primeira proposta, o que ela significa, pessoal? Ela significa que mais pessoas podem receber o benefício de prestação continuada numa mesma família, tá? Essa renda per capita máxima para elegibilidade ao BPC permanece em 25% do salário mínimo, que atualmente é de R$ 353. Essa medida ela foi suprimida, então ela acabou suprimindo aí a regra que incluía familiares fora do mesmo teto, como irmãos, no cálculo da renda familiar, para evitar desamparo, tá? Também foi retirada aí a vedação ao BPC para quem possuía, né, bens acima do limite da isenção do imposto de renda, pois ter propriedades não garante condições financeiras, tá? Quanto ao BPC, pessoal, para as pessoas com deficiência, né, ficou obrigatório, essa obrigatoriedade aí, na verdade, da incapacidade para o trabalho e vida, né, independente com o registro do CID, valerá apenas até as normas da avaliação
biopsicossocial serem implementadas. Esse novo cadastro também, o cadastro, na verdade, o cadastro biométrico, ele foi mantido com exceção para regiões isoladas, né, sem acesso à tecnologia, tá legal? O benefício ele vai continuar sujeito a novas avaliações que atestem, né, a deficiência moderada ou grave conforme o regulamento futuro. Então essas são as novas regras aí propostas pelo governo atual e eu quero que tu fale para mim nos comentários o que que tu acha, né, desse cadastro biométrico, né, e também sobre essa avaliação, né, que todos os aposentados e pensionistas do BPC estão sujeitos a sempre continuarem a fazerem, tá? Tu concorda ou não concorda, tá? Na minha opinião, eu acho que não é uma coisa tão válida, porque assim, a pessoa que faz parte do EPC e que tem alguma deficiência, ela já está muito debilitada em virtude da deficiência que ela tem. E está sempre indo lá para conseguir fazer o recadastro, para conseguir comprovar que sim, ela tem, é uma coisa supérflua no sentido de que a pessoa ela está indo. A pessoa às vezes existem casos que é um problema permanente, pessoal. Ou seja, por que que tu vai ir fazer um exame se é permanente? Perder um braço, que Deus o livre, né? Perdesse um braço. Tu vai comprovar que tu perdeu um braço se tu não tem como recuperar o teu braço de volta. Não tem porquê, eu não vejo sentido. Enfim, né? Mas essa é a medida aí que o governo tem feito para conseguir manter uma elegibilidade, segundo eles, correta, tá? Então, de forma geral, tá, pessoal, alguns textos foram mencionados e várias medidas foram retratadas em folha, alegando manter aí e dificultar algumas regras para o BPC e também restringir alguns fatores que se relacionam ao aumento do salário mínimo, como eu já havia explicado anteriormente para vocês, tá? Nesse sentido, em virtude das novas regras mencionadas, o atual presidente declarou que se vê forçado, pessoal, olha só que notícia importantíssima, se vê forçado a beneficiar todos os aposentados e pensionistas com pagamento do 14º salário ainda neste final de ano, tá? Acompanha comigo na tela para que a gente possa ver essa informação direto de Brasília. As notícias, né, que acabam, como eu sempre menciono, pessoal, as notícias que acabam rodeando o 14º salário, elas são muito polêmicas, tá? A verdade, tá? E o que eu quero que vocês saibam, que aqui no nosso canal a gente sempre trata da verdade, tá legal? Como eu disse, isso é uma possibilidade, não é uma confirmação de pagamento do 14º salário. Ele não foi liberado, tá? A verdade é que esse 14º pagamento ainda não foi aprovado, porém, como eu disse, como mencionado, né, em virtude dos acontecimentos, Lula tendeu a pensar sobre a possibilidade, reiterando a grande chance aí de voltar atrás e decidir pagar esse valor tão importante para os aposentados e pensionistas do INSS. Segundo, né, a nota da agência da Câmara de Notícias, para o deputado delegado Antônio Furtado, que propõe a realização aí do debate sobre o 14º salário, né? Abre aspas. O idoso que trabalhou a vida toda e contribuiu para o crescimento do Brasil precisa ser respeitado, como acontece em nações com maior grau de desenvolvimento. Então, fecha aspas, a gente acaba pegando aí, por exemplo, a Suíça, a Suécia, a Irlanda, né? Outros países aí da Europa, enfim, né? São países, cara, que têm um grau de desenvolvimento muito maior do que o nosso país e são menores, né? São países menores, o que acaba facilitando nessa dinamização das regras, tá? Tu pega a Suíça, por exemplo, todos os aposentados e pensionistas desses países são muito bem remunerados, né, pessoal? Porque eles serviram muito bem ao país e o país tem respeito completo aí com os aposentados e pensionistas, uma coisa que não acontece aqui no nosso país, tá? A gente acaba enfrentando um monte de outros problemas e sempre na história, quem acaba sendo prejudicado é a menor classe, tá? São os aposentados, são os pensionistas, é a pessoa que vive na periferia de São Paulo, é a pessoa que vive na favela do Rio de Janeiro. Então, são essas pessoas que são sempre afetadas, tá? A ideia aí do 14º salário é promover um atendimento às pessoas que receberam o 13º adiantado no período da pandemia, tá, pessoal? O projeto ele passou por alguns trâmites aí na legislação, contudo, ele não foi aprovado e dessa forma não haverá pagamento, infelizmente. O que a gente espera é que o atual presidente venha aí com uma nova proposta e com essa nova possibilidade de pagamento, tá? O que a gente pode fazer, né, pessoal, é aguardar mais informações para que a gente possa se manter informado sobre o que realmente vai acontecer. O nosso país, como todos vocês já sabem, anda numa situação crítica, onde as medidas elas estão vindo para dificultar algumas áreas e banalizar outras, né?
Da minha parte, vocês podem ficar tranquilos que assim que sair uma nova notícia sobre isso, eu vou estar passando aqui para avisá-los sobre o que anda acontecendo de verdade, tá? Com credibilidade aqui no nosso canal. Uma outra notícia muito importante é sobre o pagamento aí antecipado do 13º salário de 2025 para este final de ano de 2024. Será mesmo que vamos poder ter este pagamento tão importante, né? E é o que a gente vai analisar agora aqui no nosso canal. Comenta aqui embaixo, né, se tu quer ou não esse 13º salário antecipado, que inclusive anda tramitando na Câmara dos Deputados e que tem aí até o site onde os aposentados e pensionistas poderão entrar para votar se querem ou não essa antecipação. Clica no vídeo que está aparecendo na tua tela para que tu possa ver todas as informações exclusivas que eu preparei para ti e para que tu possa ficar muito bem informado sobre essa nova possibilidade antecipada do 13º salário de 2025 para dezembro agora de 2024, antes do ano acabar.